Boa noite, bem-vindos à nossa live, nossa primeira live de 2019. Hoje eu tô muito feliz, gente, eu preciso compartilhar com vocês. Hoje fazem 8 anos que eu sou formada como nutricionista e tô aqui comemorando com vocês essa minha conquista, que me abriu para esse mundo todo da nutrição que me possibilitou conhecer tantas pessoas maravilhosas que eu conheci nessa jornada. Trabalhei com muita gente boa também. Enfim, tive parceiros nas mais diversas cidades aqui no Rio Grande do Sul. E tudo isso culminou com um crescimento muito grande de mim como pessoa, não só como profissional. Porque a nutrição, ela é uma coisa que apaixona a gente, né? Então, desde os meus 16 anos eu já sabia que eu queria fazer isso. E foi uma faculdade que eu me esforcei muito para conseguir me formar. E hoje, graças a Deus, aí tem especialização, enfim, estou muito contente com a trajetória que eu tive até aqui. E vocês, gente, como é que estamos nesses primeiros dias de 2019? Como é que foi? Foi intenso? Foi dinâmico? Não foi? Estão aí de férias ainda? Estão saindo de férias? Porque muita gente ainda sai de férias nesse período. Mas já se passaram 22 dias de janeiro. Alguns já nem se lembram mais do que eles queriam fazer nesse 2019 que se planejaram lá em 31 de dezembro. E hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão das metas. Como é que a gente pode pensar em comer melhor, em tornar a sua vida mais saudável, sem necessariamente abrir mão das coisas que gosta, de deixar de fazer algum hobby, alguma coisa que tenha gosto em fazer. Então, vamos começar um pouquinho falando sobre as metas. Por que muitas vezes teve uma pergunta que surgiu bastante, que ontem eu larguei perguntinhas, gente. Não sei se vocês viram no meu stories, mas eu larguei lá. Façam perguntas para que eu responda amanhã ao vivo. Não vou dizer, fulano de tal perguntou isso. Não vou fazer isso. Mas uma das perguntas que foi colocada e que resume, assim, dentre as outras é: como é que eu faço para fazer uma meta ser efetiva, que de fato eu vou conseguir fazer com que eu siga essa meta? Porque tem isso, né, gente? É muito bonito, hoje tá muito em alta em falar essa coisa de fazer meta, de trabalhar em busca de uma meta e tal, mas tem um detalhe. Dependendo da meta, a gente chega ali na metade de janeiro, na metade do ano, ou chega lá no fim do ano super frustrado porque não conseguiu atingir essa meta, não conseguiu ver o resultado que queria. E isso acaba desmotivando a pessoa e fazendo com que a pessoa baixe a autoestima, com que ela se sinta uma pessoa perdedora, que não tem capacidade, que não consegue gerenciar a própria vida. Ah, então deixa a vida me levar, deixa assim, outro dia eu faço, é a genética, é isso, é aquilo. Enfim, encontra N motivos para não tentar persistir. Sendo que, na verdade, muitas vezes o que ela fez foi formular uma meta errada. Por que eu falo isso? Porque para a gente pensar numa meta que a gente quer, a gente precisa pensar que a nossa meta ela tem que ser algo que a gente consiga visualizar muito bem e que ela seja executável, que tu consiga também medir ela. Então ela tem que ser também mensurável. O que eu quero dizer com tudo isso, com essas palavras todas? Que não adianta você dizer assim, eu quero estar em forma em 2019. Ok, o meu estar em forma é hoje como eu estou com a minha forma física. Mas, para um senhor de 80 anos, pode ser poder fazer sua caminhada matinal. Para outras pessoas, pode ser perder 25 quilos. Então, essa coisa muito ampla pode dar uma certa embaralhada e a gente chegar lá no meio do caminho e não entender se a gente chegou ou não chegou lá, se a gente de fato atingiu o nosso objetivo ou não. Então, em primeiro lugar, a gente precisa
colocar essa meta escrita num lugar bem visível e de forma bem clara e objetiva para gente. Então, se o seu desejo é chegar em forma no fim de 2019 e isso significa que você quer perder 25 quilos, tem que colocar lá, até 31 de dezembro de 2019, eu quero estar pesando tantos quilos. Então, é isso que você tem que fazer. Você tem que ter um enunciado o mais claro possível para que você consiga olhar para isso e dizer assim, estou no caminho, está faltando tanto, está faltando 30% para mim chegar nessa meta, ou eu estou muito longe, o que eu vou ter que fazer diferente para agilizar esse processo? Outra coisa, que muitas vezes, na questão da alimentação principalmente, as pessoas têm uma ideia que para comer bem é preciso comprar alimentos muito caros, importados, enfim, muito diet, light, zero isso, zero aquilo. Sendo que, na verdade, o que a gente precisa é comer variado e comer o minimamente processado possível. O que significa isso? Entre você escolher uma lasanha congelada do supermercado e um prato feito, você escolher um prato feito. Só isso já vai garantir que você vai ter uma variedade de alimentos muito maior. Você vai ter um acréscimo de fibras, de vitaminas muito maiores do que se você vai pegar ali um alimento ultraprocessado com uma quantidade de gordura muitas vezes muito maior, um açúcar oculto ali que tu nem sabe por que está ali, um sal em excesso, realçadores de sabor que hoje a gente sabe que são cancerígenos. Então ali já começa a mudança de hábito para melhorar a tua qualidade de vida e, consequentemente, tu chegar numa meta maior, enfim, ou num desafio um pouco maior. Tá claro para vocês isso? Não necessariamente a gente precisa ter uma mudança ultra radical. A gente precisa manter essa mudança de forma contínua. Então, por exemplo, esse mês, digamos, a minha meta é emagrecer 25 quilos. O que eu posso fazer? Esse mês eu sou uma pessoa que eu não como frutas, então esse mês eu vou começar a comer uma fruta por dia. O que mais que eu posso fazer? Eu também posso fazer uma caminhada, então eu vou começar a fazer 1 hora de caminhada por dia. Assim, você vai criando mecanismos de trocar aquele sedentarismo, aquelas frituras, aqueles biscoitos, aquele monte de alimento calórico, por coisas que sejam mais saudáveis, que sejam mais brutas, no sentido de tu saber o que é. Tem uma brincadeira que é muito, muito bacana que diz o seguinte, que se tu olhar para os ingredientes de um produto e a tua bisavó não conhecer nenhum deles, é que provavelmente tu não pode comer. Porque o que acontece? No consultório é muito comum eu trabalhar com as pessoas a questão de rótulos. Adoro trabalhar rótulos, porque é uma coisa que gera muita dúvida, que as pessoas não têm muito essa questão do conhecimento, né, do rótulo, do que vai, do que não vai. E aí gera muita inquietação, porque daí as pessoas veem que muitas vezes num produto que originalmente iria 2 ingredientes, 1 ingrediente, sei lá, tem no mínimo uns 15 ingredientes. Vamos pegar o exemplo do iogurte. O iogurte, na forma mais natural possível, o que ele é? Ele é um leite com um fermento lácteo e nada mais. É apenas isso. O que acontece muitas vezes? A pessoa tá lá na frente de um iogurte, sabor morango, não sei o que, e aí começa. Aí é leite, aí tem fermento, aí tem um mix de fruta, que tem polpa de fruta, tem maltodextrina, tem sacarose, tem isso, tem aquilo outro, e goma e tal, e mais conservante, não sei o que. Quando a pessoa vai ver, é uma lista desse tamanho, sendo que iogurte nada mais é do que leite fermentado. E se tu quiser, tu pode colocar ali alguma fruta, alguma coisa de forma super natural. Tu pode colocar ameixa seca,
Tu pode colocar mamão, enfim, colocar uma fruta picada, ou as frutas secas, ou uma granola, enfim, tu pode saborizar de várias maneiras. O mel, muitas pessoas, quando ainda não conseguem comer o iogurte natural puro, eles consomem ele com mel e dá super certo. Por quê? Porque ali tu controla a quantidade de açúcar que tem e tu controla, então, no caso, o sabor que tenha. Sem falar na questão das fibras, tu vai acrescentar muito mais fibras, vai ser um processo muito mais bacana. Então, pensando nas metas, pensando no que a gente pode fazer para atingir as nossas metas, além dessa questão de a meta ser algo que seja bem visível, bem claro, bem objetivo, além de ser mensurável, que você possa medir, ele tem que ser algo que, de fato, seja possível de conclusão. Por que eu digo isso? Porque às vezes a pessoa coloca uma meta que não é nem compatível com a genética dela. Isso acontece muito na questão do emagrecimento, no sentido assim, a pessoa, digamos, tem 1,60 m e hoje está com 75 quilos. Aí ela viu numa tabela que o ideal para uma pessoa de 1,60 m é ter 55 quilos, vamos supor. Eu não sei nem se isso está nas tabelas de população, mas vamos supor que seja isso. Aí a pessoa chega para mim e diz assim, Gabriela, eu quero emagrecer 20 quilos. Eu tô com 75 e quero chegar aos 55. Eu digo, ok, até quando que tu quer isso? Ah, até dezembro. Ok, teoricamente é possível, né? A gente consegue dar um jeito nisso. Mas aí tem a questão, qual foi o teu menor peso que tu pesou assim nos últimos tempos? Ah, o meu menor peso foi 65 quilos. Eu nunca cheguei a pesar 55 quilos na minha vida. Essa meta, será que é fácil de ser atingida pensando que a carga genética dela está programada para oscilar entre 65 e 75 quilos? Pensando que muitas vezes o nosso organismo ele gera processos de defesa quando a gente perde muito peso, e faz com que a gente tenha um reganho de peso muito rápido. Será que seria saudável eu praticar com ela um plano alimentar, uma orientação nutricional, onde ela se restringiria uma quantidade muito grande, muitas vezes, de calorias, para ela chegar num peso que não foi nem pensado na biologia dessa pessoa, de forma individual? Eu, Gabriela, não vejo isso como uma coisa saudável e que você consiga manter isso ao longo tempo. Hoje de tarde eu atendi uma participante do Diet Fun que ela perdeu 2 quilos, só que ela perdeu 7 centímetros de cintura. Aí tu vai me dizer, ah, Gabriela, mas perdeu tão pouco peso, só que ela já conseguiu entrar em roupas que antes ela só conseguia usar, enfim, antes de engravidar. E hoje ela já está conseguindo usar com 2 quilos a menos. Por quê? Porque ela comeu direitinho, fez exercício físico e conseguiu perder muita medida. Então, nem sempre também o peso de balança vai refletir aquela diminuição de medidas que muitas vezes vai fazer muito mais diferença para o teu ego, para a tua autoestima, para tu chegar num lugar e comprar uma roupa que tu quer, ou para te poder amarrar os teus cadarços do tênis, para te poder cuidar do teu filho de uma maneira mais digna. E então a gente precisa cuidar para que essas metas sejam realistas, elas sejam possíveis de ser realizadas e que elas tenham um respeito à tua biologia e à tua diversidade. Existe também uma questão que precisa ser analisada, muitas vezes, de biotipo. Por exemplo, mulheres que têm naturalmente um quadril mais largo. Em primeiro lugar, mulher geralmente tem o quadril mais largo. Por quê? Porque a gordura que a mulher tem, que ela armazena no quadril, serve para justamente ser uma reserva para a procriação. É para isso que serve. Mas existem algumas mulheres que têm mais uma gordura no peito, enfim, na barriga, que se concentra mais. Então, a gente precisa também olhar
individualmente para essa mulher, porque vai ter diferença. Ela não vai poder ter uma alimentação igual ou ela não vai ter um emagrecimento igual entre esses biotipos diferentes. Então a gente precisa também analisar isso para que a pessoa não se frustre. Porque ela vai dizer assim, mas eu queria tanto perder barriga e acabei não perdendo tanto quanto fulana. Então também não se comparar é uma coisa muito importante durante o processo de emagrecimento ou de traçar metas, porque uma coisa é o metabolismo da sua colega de trabalho, outra coisa é o seu. A sua colega de trabalho pode ter passado por N situações muito diferentes que a sua durante a vida. E, consequentemente, isso vai refletir também no metabolismo dela e no emagrecimento. Bom, mas não é só de emagrecimento que são feitas metas. Tem algumas pessoas que a meta delas é ganhar massa muscular ou hipertrofia, como alguns chamam. Outros, a meta é começar a correr e conseguir manter essa corrida. E para quem quer hipertrofiar, também precisa ter um certo acompanhamento e um traçar de metas. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela é um perfil que tem dificuldade para ganhar massa muscular. Então esse acompanhamento com avaliação antropométrica, trocar dietas, trocar suplementos, é importante para que esse ganho de massa não se torne um ganho de massa gorda. Porque o que acontece, gente? Às vezes as pessoas chegam no consultório dizendo assim, eu quero definir a musculatura e quero ganhar massa muscular. Gente, são duas coisas que são completamente diferentes. Quando a gente ganha massa muscular, quando a gente está num trabalho de hipertrofia muscular, a pessoa ela passa a também ter sinalizações no organismo que podem aumentar a gordura. Isso é normal, porque a gente não tem uma chavezinha no organismo que pode ficar lá regulando. Agora eu só quero ganhar massa muscular, mas eu não quero ganhar gordura. Não, a hora que é para crescer tudo. A hora que é para perder, tu também vai ter um pouquinho de perda de musculatura também. Isso é normal. Então, a pessoa tem que ter essa consciência de que muitas vezes se ela quer ganhar mais volume muscular, que ela tem que passar por processos diferentes. Primeiro ela vai ganhar musculatura e depois ela vai definir essa musculatura. Não quer dizer que quando ela vai ganhar musculatura, que ela vai poder comer só McDonald's direto. Não, ela tem que ter uma alimentação adequada também para justamente não ter um acúmulo de gordura muito proeminente na barriga, enfim, e que depois pode atrapalhar o processo quando ela vai querer se definir mais a musculatura dela. Tem também as metas de, por exemplo, assim, quero engravidar. E aí é muito legal, gente, muito legal mesmo, se o casal entra junto nisso. Por quê? Porque uma boa alimentação não vai só interferir numa gestação saudável. Uma boa alimentação vai interferir num espermatozoide saudável e num óvulo saudável. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que muito antes de se pensar em engravidar, é interessante que o casal faça uma bateria de exames, veja se está tudo bem com as suas vitaminas, enfim, não tem nada que vá interferir negativamente na nutrição dele e que ele adequando essa alimentação seja mais fácil engravidar, bem como esse bebê que vai ser formado, que ele se forme forte, saudável. Então, a meta da pessoa, se por exemplo, é engravidar nesse ano, quem sabe já procura um nutricionista, procura um ginecologista, enfim, um clínico geral para já dar início aos preparativos, porque é importante. É importante isso, que se pense na nutrição muito aquém do que o ato de engravidar, enfim. Porque não é só a preocupação, muitas vezes com a mulher, de ganhar um peso excessivo. É um problema ganhar muito peso? Pode dar diabetes gestacional? Pode dar hipertensão? Pode fazer com que o parto seja antecipado? Pode, mas a gente também tem que pensar que muitas vezes uma deficiência de algum nutriente na gestação pode fazer com que a pessoa tenha
um metabolismo diferente depois, enfim. Então a gente precisa, uma má formação cerebral, enfim, alguma coisa que ela pode ter que possa prejudicar esse bebê. Então, o quanto antes os pais pensarem na gestação para também se organizarem com sua alimentação, nossa, é um ganho fantástico, espetacular. Também existem, então, aquelas pessoas que tiveram bebês e que querem garantir que toda a família tenha uma alimentação melhor. Para isso também é muito importante, quem tem essa meta, se organizar, fazer uma planificação do que vai fazer de papinhas, de café, almoço, janta. Para quem tem as crianças escolares que vão para a escola, para ter essa organização com os lanches, para não ficar dependendo muito de fritura, de doces, que pode ser algo prejudicial para a criança, porque a gente sabe que nos primeiros 1000 dias dá mais ou menos ali 2 anos, 3 anos, é muito o que acontecer nessa criança nesse período vai interferir depois na vida dela como adulto. E para alguns pode ser coisas que facilitem, outras coisas que prejudiquem. Então é bem importante ter esse cuidado com a alimentação na infância. Para facilitar a vida de vocês, eu criei um e-book que está lá na Hotmart, que é um site, uma plataforma que tu entra lá, procura pelo meu e-book e que você pode baixar, que tem algumas sugestões de café da manhã, almoço e jantar. São sugestões para 5 dias. Tem 5 almoços, 5 café da manhã e 5 jantas, tá? Que já são uma maneira de tu mudar um pouco o hábito, até para tu pensar em como tu vai organizar a tua geladeira, com as frutas, com as verduras. Todas as receitas que tem ali, elas também podem ser substituídas. Por exemplo, assim, tenho lá um tipo de arroz, eu tenho outro. Pode dar uma substituída, não tem problema nenhum. O importante é que isso dê o primeiro start para tu começar a pensar diferente a tua alimentação. Então fica a dica, se você aí não tem muita afinidade com as panelas, são formas bem simples de cozinhar, que é bem tranquilo, não exige muita técnica, exige mais a força de vontade para executar, tá? Também eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre a questão de que muitas vezes a gente tem um certo receio em procurar ajuda. E, gente, sempre pensem no seguinte, quanto mais tempo vocês demorarem para procurar um auxílio, mais longe vocês estarão da meta de vocês. Então, é importante que, se a minha meta é engravidar, então procura um clínico, faça os exames, depois procure um nutri. O quanto antes, melhor. A minha meta é emagrecer. Bom, veja o que tu consegue fazer por conta e o que não der mais, o que já for mais difícil, então comece, vá procurar um nutricionista, enfim, vá de alguma forma, vá fazer exercícios, vá de alguma maneira já começar a ir em busca da tua meta. E se precisar de ajuda profissional, que comece o quanto antes. Por que a gente fala isso? Porque às vezes a pessoa chega ali totalmente desmotivada. Eu tive um relato de uma paciente que ela já estava 7 anos nessa coisa de querer emagrecer, e daí, enfim, fazia isso, fazia aquilo, ia testando milhares de coisas. E acabava com que ela se frustrou cada vez mais e estragou o metabolismo dela. Então hoje a gente tem que trabalhar primeiro para arrumar o metabolismo e depois para mudar outras coisas com ela. Então é importante assim que se tu tá percebendo que tá ficando difícil, procura uma ajuda de profissional. Porque assim tu vai ter uma maneira mais rápida, tu vai encurtar o teu caminho para chegar nessa tua meta, nesse teu objetivo. Nem quer dizer porque tu vai ter esse profissional te acompanhando que isso vai ser uma coisa completamente restritiva e difícil de se fazer. Porque muitas vezes até é interessante, porque eu vejo muitos pacientes dizendo assim, eu como mais agora do que eu comia antes quando eu fazia dieta por conta. Então, é bacana também as pessoas observarem que como o equilíbrio, quando bem gerenciado, ele pode gerar um benefício muito grande. E
tudo isso sendo a pessoa, o seu autor da sua própria história, sendo ele o agente da mudança, que é muito importante, porque é muito fácil a gente ditar regras, escolher profissionais que, enfim, ditam regras enormes, enfim, mas na verdade, muitas vezes a pessoa não vai conseguir manter aquele padrão por muito tempo. Ah, eu não vou conseguir fazer jejum de 15 horas 3 vezes por semana até o fim da minha vida. Muitas vezes não consegue. E aí que começa aqueles ciclos entre compulsão e retomada. Aí, daí vem aquelas hashtags, agora vai de novo, enfim. Então, são maneiras que a gente muitas vezes tem que cuidar, porque conforme for o manejo dessa questão nutricional, principalmente, vai ser também o resultado que tu vai ter lá no fim do ano. E às vezes não vai ser aquilo que tu pensou para ti no dia 31 de dezembro de 2018. Bom, gente, como é que tá? Tá tranquilo? Tá gostoso? Tá ouvindo tranquilo? Tudo certo? Então, continuando um pouquinho, eu quero falar com vocês de uma imersão que eu e a coach Raquel Quadros vamos fazer em Teutônia de 2 dias, no dia 30 e 31 de janeiro, das 19 às 22 horas, onde a gente vai trabalhar muito forte a questão das metas, de como vocês formularem essas metas para que elas sejam possíveis de fazer, o que é uma meta, para que vai servir essa meta para vocês. E vai ser bacana porque isso vocês podem depois aplicar em várias outras áreas da vida de vocês. Tudo que vocês quiserem conquistar, vocês podem usar uma meta e com essa ferramenta de como vocês produzirem essa meta, tá? Da mesma forma, também ali eu vou ajudar vocês nesse processo de organizar um cardápio semanal, como vocês organizam essa coisa, o que eu como hoje, o que eu como amanhã, o que eu combino com o que para mim ter todos os nutrientes, o que eu posso fazer para tornar esse meu cardápio mais saudável e com isso poder tanto melhorar a minha qualidade de vida como até começar a emagrecer, porque muitas vezes tu adequa a alimentação, dá os nutrientes que a pessoa precisa e ela começa a emagrecer. Então é bem bacana, vai ser uma imersão de 2 dias, assim, muito bem trabalhado. E quem tiver interesse ainda tem algumas vagas, tá? Então entre em contato logo, tanto faz pelo Messenger do Facebook, ou pelo Instagram, ou pelo WhatsApp, não tem problema, a gente responde. Mas só lembrando que essas inscrições e confirmações precisam ser feitas até sexta-feira. Por quê? Porque a gente precisa se organizar com material, coffee break, enfim, tudo para garantir que vocês vão ter o melhor atendimento possível nesses 2 dias, certo? Lembrando também, gente, que tanto as inscrições para o programa da ITFAN como para, enfim, consultas, acompanhamentos, eles já estão ativos, tá? Então, se você tem interesse em fazer um programa maior, também tem essa possibilidade, certo? Então, pessoal, acho que a gente já pode se encaminhar para o fim da nossa live. Foi muito prazeroso estar aqui de novo. Espero que mês que vem a gente tenha também uma ótima audiência, como a gente teve agora, como a gente teve na outra live anterior, de dezembro. E vamos sempre tentar trazer o máximo de novidades aqui para vocês, através das lives. Então, nos acompanhe e lembrando, quem quiser receber toda semana alguma dica por e-mail ou por WhatsApp, deixe nos recadinhos ali ou inbox o seu contato para que eu insira na minha lista de transmissão e continue encaminhando para você. Toda segunda-feira de manhã eu mando alguma dica, tá, pessoal? Então, é para a gente começar a semana super empolgado, super focado, motivado para atingir os objetivos que a gente quer. E com tudo isso com muita saúde, muita disposição, muito empoderamento, muita criatividade e com um sorriso largo no rosto. Um abraço, boa noite para vocês e obrigada por assistir a minha live.